Gênesis capítulo 19, versículo 12 a seguir. Então os homens disseram a Ló: você tem aqui mais alguém dos seus? Genro, filhos, filhas, todos quantos vocês têm na cidade, faça-os sair daqui, pois vamos destruir este lugar, porque o seu clamor tem aumentado, chegado até a presença do Senhor. E o Senhor nos enviou a destruí-lo. Então Ló saiu e foi falar com os seus genros, os que estavam para casar com as suas filhas, e ele disse: levante-se e saia deste lugar, porque o Senhor vai destruir a cidade. Mas eles pensaram que Ló estava brincando. Vamos repetir isso aqui, irmãos? No 3, após mim, tá bom? Mas eles pensaram que Ló estava brincando. Mais uma vez, bem forte. Mas eles pensaram que Ló estava brincando. Verso 17. Havendo-os levado para fora, um deles disse: corra para sair daqui com vida, não olhe para trás, nem pare em toda a campina, fuja para o monte, para que você não morra. Verso 26. E a mulher de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal. Vamos repetir isso aqui, irmãos, após mim. E a mulher de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal. Levante sua mão direita e diga: Senhor, fala comigo através da sua palavra. Amém. Tome o seu assento por bondade santa. Ló, meus amados irmãos, ele era primo, parente, bem de perto de Abraão. Abraão, meus irmãos, aonde Abraão entrava ou saía, Ló o acompanhava. Ló estava debaixo da tutela, do poderio, de uma autoridade espiritual de Abraão. E eu abro aqui um parêntese. Nós precisamos, meus irmãos, entender que nós precisamos estarmos debaixo de uma tutela, de uma autoridade espiritual, de um líder. E muitas vezes nós tomamos decisões e não consultamos a liderança e tomamos decisões precipitadas e mais tarde a gente vai chorar amargamente. Na medida que Abraão ia prosperando, Ló
também ia prosperando. Por isso que vale a pena, meus irmãos, nós estarmos debaixo de uma cobertura espiritual. Porque quando Deus se revela, as pessoas que estão ladeadas também vão receber a revelação. Quando Deus abençoa o líder, as pessoas que estão em volta, elas também vão ser abençoadas também. Porém, meus amados irmãos, no decorrer do caminhar, com a multiplicação, meus irmãos, de bens materiais, com a multiplicação de servos, de pastores, houve uma contenda, meus irmãos, entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló. E a briga, meus irmãos, foi nada mais do que por terra. E eu abro aqui um parêntese. Sempre foi e parece que sempre haverá no mundo humano a briga por território. Brigas por território, brigas por poder. E ali os pastores de Abraão e os pastores de Ló entraram em conflitos, em embate, em debate. E Abraão chegou com Ló e disse: a terra é pequena para nós. Nós não podemos vivermos no mesmo lugar brigando, discutindo, como se nós fôssemos inimigos. Nós somos um povo. Então vamos fazer o seguinte: vamos resolver esta situação. Se tu quiseres ir para um lado, eu irei. Se tu quiseres ir para outro lado, eu irei. E aqui, meus irmãos, que muitas vezes a gente lê essa história e a gente não percebe o âmago de uma decisão errada na vida de Ló. Em vez de Ló ficar à mercê, à disponibilidade do seu líder, ele mesmo toma a decisão. Eu me lembro, diácono Osmarino, mais conhecido como Cametá, quando o pastor Gilberto, meu presidente, me chamou para me oferecer o primeiro campo, ele me ofereceu 3 áreas e disse: você escolhe região do Marajó, região do Baixo Amazonas, região do Carajás. Qual desses 3 lugares você quer ir? Eu tinha medo, meus irmãos, de ir para o Marajó, assumir o meu primeiro campo. Naquele momento, meus irmãos, eu fiquei entre a espada e o punhal. Mas eu dei uma resposta sábia, certa. Eu disse: meu presidente, meu pastor, o Senhor é quem decide para onde eu devo ir. Se o Senhor me mandar para a região do Baixo Amazônia, eu vou para a região dos Carajás, eu vou para o Marajó, eu vou. É o Senhor quem decide, sendo o meu líder, o meu pastor. Naquele momento ele sorriu e disse: amanhã você passa lá na secretaria, assine seu campo. E eu assinei, meus irmãos, e quando eu assinei estava escrito Marajó. Eu fui, meus irmãos, contra a minha vontade. Mas quando eu cheguei lá, irmã Cícera, Deus me abençoou. Deus me fez prosperar. Deus abriu as portas.
porque eu estava debaixo de uma autoridade pastoral, debaixo, aleluia, de uma liderança, de uma palavra de um homem de Deus, e obedeci. Presbítero Júnior, esse foi o erro crucial de Ló, porque Abraão apresentou dois lados para ele, um lado que era aparentemente muito próspero, as campinas verdejantes, e o outro lado era um pouco escasso. Quando ele olhou, ele disse: não, eu não vou para ali, eu vou para o lugar que meus olhos percebem que tem uma prosperidade, tem mais gente, tem mais povo, tem como eu criar meu gado, tem como eu conduzir o meu rebanho. Eu vou para esta campina, para a região da banda do Egito, porque a terra é boa, não sabendo ele o que esperava nesta terra. Diga assim para o seu irmão: tenha cuidado com as suas decisões. O justo viverá pela fé. O crente, meus irmãos, tem que viver pela fé, não pelo que ele está vendo. Pois bem, Abraão agora, meus irmãos, Ló pega agora a sua esposa e pega, meus irmãos, suas filhas e vai para uma terra e passa a habitar, o seu habitat passa a ser Sodoma, Gomorra. Uma cidade, meus irmãos, ou cidades, ou região, porque as outras cidades em volta todas eram contaminadas, meus irmãos, por aquela cidade de Sodoma. Uma cidade que estava mergulhada nas orgias, no pecado, na imoralidade, tudo que não prestava, estava naquela cidade de Gomorra, de Sodoma. E ele foi para lá. Uma decisão errada fez com que, meus irmãos, ele viesse ser precipitado. Chegando lá, meus irmãos, ele passou a viver no meio daquela cidade, daquela comunidade. O pecado, meus irmãos, começou a chegar, o mau cheiro diante das narinas de Deus, preste atenção. Ao ponto, meus irmãos, que Deus ficou indignado, irado. Eu vou descer naquela cidade, eu vou descer naquele lugar. E Deus teve que enviar 2 anjos, em forma literal de homens, de pessoas. Aqui manifesta a teofania de Deus. Os homens, meus irmãos, 2 homens, 2 anjos entram naquela cidade. Ló, quando observa aqueles 2 homens diferentes, Ló corre, se lança aos pés, e logo em seguida pede para eles irem para a sua casa, passar a noite na sua casa. Mas os anjos disseram: não, nós queremos ficar aqui fora mesmo, porque nós já queremos ir embora. Vamos para minha casa, eu não posso deixar vocês aqui. E ao chegar ali, os anjos entraram naquela casa de Ló, e eles passaram, meus irmãos, a mensagem para Ló. Nós viemos amando de Deus, do Deus Javé, do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Nós viemos para destruir esta cidade, destruir os habitantes dessa cidade, porque Deus está indignado com esta cidade, Deus está revoltado com essas cidades, e Ele veio para destruir.
E vocês têm que sair desta cidade. Vocês precisam sair desta cidade o mais rápido possível. Ló, você tem alguns parentes. Você tem filhos nesta cidade. Você tem filhas nessa cidade. Você tem genros nessa cidade. Porque nós queremos que a tua prole, a tua família seja salva, não seja destruída. Você tem, sim, eu tenho os meus genros. Eles estão comprometidos com as minhas filhas. Eles ainda não casaram, mas eu já considero-os como genros. Então vai avisá-los que nós vamos destruir a cidade, que nós vamos aniquilar a cidade. E Ló, meus irmãos, vai ao encontro dos seus genros, relata este acontecimento. E quando os seus genros ouvem essas palavras de Ló, diz o texto sagrado aqui, meus irmãos, mas eles pensaram que Ló estava brincando. Eles pensavam que Ló estava brincando. Eles pensavam que Ló estava querendo enganá-los. Ló está brincando, e outra versão diz que eles disseram que Ló, começaram a zombar de Ló, criticar Ló. Esta cidade não vai ser destruída, esse povo não vai ser destruído não. O aviso foi entregue. Ele retorna, entra na sua casa. Logo em seguida, os moradores daquela cidade perceberam, meus irmãos, que 2 homens estavam ali na casa de Ló. E eles foram, meus irmãos, bateram na porta. Ló abriu e disse: cadê os homens que estão aí? Nós queremos nos relacionarmos com ele, nós queremos coabitarmos com ele. Aqueles homens daquela cidade, meus irmãos, viviam na prática do homossexualismo. Ló disse: não, vocês não podem fazer, porque eles são os meus convidados, são os meus hóspedes, eles estão aqui debaixo do meu teto, vocês não podem fazer. Se vocês quiserem fazer alguma coisa, eu entrego as minhas filhas para vocês. As minhas filhas ainda são virgens, mas não toquem neles. Se vocês quiserem tocar, toquem nas minhas filhas. Isso que eu estou falando aqui é muito sério, preste atenção. Mesmo assim os homens disseram: não, nós não queremos as tuas filhas. Tu és um estrangeiro, tu queres dar ordem aqui na nossa terra, tu queres dar ordem na nossa cidade aqui. Quem és tu? Tu és um estrangeiro. Nós queremos entrar, nós queremos nos relacionar com esses homens aí, que estão aí dentro da casa. Os anjos, meus irmãos, os 2 homens tiveram que tirar Ló da porta, porque eles queriam entrar. Fechou-se a porta, meus irmãos, e diz a palavra que aqueles homens, aqueles anjos estenderam as mãos para eles que estavam lá fora, e todos eles ficaram cegos, procurando entrar na porta, mas não conseguiam entrar na porta, meus irmãos. Eles ficaram cegos. Preste atenção. E os anjos agora diz para Ló, havendo-os levado para fora, um deles disse: corra para sair daqui com vida, não olhe para trás, nem pare em toda a campina, fuja para o monte, para que você não morra. Diga comigo: corra para não sair daqui com vida. Meus irmãos, a primeira coisa, Deus pediu para Ló e a sua família correr. Corra. Corra
Mas corra mesmo, se vocês não correr, vocês vão morrer também. Segunda coisa, meus irmãos, que os anjos disseram para eles: nem parem toda a campina, não pare diante dessa extensão. A distância é longínqua, não parem. Vocês não podem parar, vocês têm que correr, continuar andando, não parem. Terceiro, não olhe para trás, vocês não podem olhar para trás. E quarto, meus irmãos, fuja para o monte. Diga assim: fuja para o monte. O monte é embaixo ou o monte é? Fuja para o alto, corra para cima, busque socorro em cima. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Aleluias! E assim, meus irmãos, Deus trouxe o castigo sobre aquela cidade, fez chover, meus irmãos, fogo com enxofre sobre aquela cidade e destruiu aquela cidade. Talvez você que está me ouvindo pela internet, mas que Deus cruel é esse? Mas diga assim para o seu irmão: Deus avisou. Deus avisou. E eu encerro tirando aqui, meus irmãos, algumas lições da esposa de Ló. Quando a cidade ou as cidades começou a ser destruída, a mulher de Ló olhou para trás, sim ou não? Diga assim: ela olhou para trás. Olhou para trás. Pastor, qual é a primeira lição? A mulher saiu da cidade, porém a cidade não saiu dela. Diga assim: a mulher saiu da cidade, mas a cidade não saiu dela. Tem muita gente que saiu do mundo, mas o mundo nunca saiu da pessoa. O povo saiu do Egito, mas o Egito não saiu do povo. Primeiro ponto para alguém se tornar uma estátua de sal é permitir que as coisas do mundo sejam muito mais fortes na vida dela. Ela saiu da cidade, mas o coração dela ainda estava lá na cidade. Tem pessoas que saíram do mundo, mas o coração ainda está no mundo, lá no passado. Qualquer vento, qualquer luta, qualquer coisa que está passando, se lembra do passado, quer voltar para o passado, e é aí que a gente corre um grande risco de nos tornarmos estátuas de sal. Diga assim comigo: eu saí da cidade, mas eu não permaneço, que as coisas da cidade estejam em mim. Segundo ponto: quebre o retrovisor para não olhar para trás. Retrovisor, meus irmãos, a gente coloca em carro, da direita e da esquerda, para a gente de vez em quando olhar na direita ou na esquerda, seja na hora de ultrapassar, seja algum alerta, alguma coisa desta natureza. Mas se olhar todo tempo o retrovisor, a gente bate. Na vida a gente não pode ter retrovisores, a gente tem que quebrar. Tem que quebrar o retrovisor, porque se a gente não quebrar o retrovisor, a gente sempre de vez em quando vai olhar no retrovisor da vida e vamos olhar para trás. Quebra esse retrovisor. Quebre esse espelho
que faz com que você veja o teu passado. A Bíblia Sagrada diz que Deus dizendo: dos teus pecados eu não me lembro mais. Nós não podemos alimentarmos o nosso passado negro, meus irmãos. Passado é passado, o que ficou para trás, ficou para trás. Eu não posso ficar olhando no retrovisor o meu passado, olhando no retrovisor o que eu fiz no passado. O Senhor já me tirou da cidade, o Senhor já me tirou, aleluia. Agora o meu foco é correr, é andar, não parar e subir para o monte, para a eternidade. A terceira lição que eu posso aprender aqui com a esposa de Ló: andando para frente sem andar para trás. Corra, não olhe para trás. A gente começa a andar muito bem, meus irmãos, dá 5, 6, 10 passos, mas de repente, em vez da gente progredir, a gente passa a regredir, começa a dar passos para trás. E diz a Bíblia: não olhe nem para a direita e nem para a esquerda. Encaixa bem com o retrovisor, né, irmãos? Jesus diz que aquele que lança a mão no arado não pode olhar para trás. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Andando para frente, ande para frente, meus irmãos. Não seja como caranguejo, vai para frente e depois vem para trás. Tem crente que está bem pertinho de receber uma bênção e ele precisa continuar andando, mas se ele parar e regredir, começar a andar para trás, a bênção não vem na vida dele. Não pare por nada. Diante dos obstáculos, diante das intempéries da vida, diante de qualquer circunstância, continue andando para frente, porque o nosso alvo é o céu. Aleluia! Olhe para Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. Quem está entendendo, meneia a mão para cima e dá um brado de glória a Deus nessa noite aqui. A quarta lição: ela olhou para trás e nunca mais olhou para frente. Preste atenção. Observe o que eu vou fazer aqui. Quando ela olhou para trás, olha para mim, ficou transformada em estátua de, nunca mais olhou para frente. Olha para frente, não tem como mais. Quem fica olhando para trás, meus irmãos, não tem como olhar para frente. Você está entendendo o que Deus está dizendo para você? Você tem que olhar para frente. Você fica olhando para o homem, para os defeitos do homem, defeito do pastor, defeito do presbítero, defeito da irmã, defeito do irmão. Olhe para Jesus. Olhe para Jesus. O presbítero leu aqui: Jesus não pecou em nada, meus irmãos. Olhe para ele. Ele é a nossa referência, é o nosso modelo a seguir. Só ele bate no peito e diz: sede santos, porque eu sou santo. Ela olhou para trás e nunca mais olhou para frente. Tem pessoas, meus irmãos, que nunca mais conseguiu olhar para frente. Não, pastor, tem pessoas. Porque ela dá mais valor em olhar para trás do que olhar para frente. Quinta lição: o lugar que Deus quer te levar é melhor. Diga para o seu irmão, isso é profético. O lugar que Deus quer te levar é melhor. Dá para você dizer glória a Deus aí, crente? É interessante, irmão Januário, que os dois homens insistiram, chegaram até o ponto de pegar nas mãos e de
dizer assim: se apressa, se apresse, porque se vocês não se apressar, vocês também vão ser destruídos. Então preste atenção, o lugar que Deus quer te levar é melhor. Deus quer te levar para um lugar melhor. Deus quer nos levar para um patamar, para uma dimensão melhor, meus irmãos. O Senhor já nos tirou desta cidade, o Senhor já nos tirou desse mundo, então vamos permanecer olhando para Ele, porque o lugar que Ele tem preparado é melhor para nós, é melhor para nós. Só olha para trás quem não confia no condutor. Digam comigo, só olha para trás quem não confia no condutor. Quem está nos dirigindo é o Espírito de Deus. Ele é o nosso condutor, meus irmãos. Vamos confiar no nosso Deus, no Espírito Santo. Ele está conduzindo esta igreja, guiando esta igreja. Essa igreja não está firmada, meus irmãos, no homem. Esta igreja está firmada em Jesus Cristo. Ele mesmo disse, meus irmãos, disse para Pedro: tu és Pedro, fragmento de pedra, mas eu sou a pedra verdadeira. Eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerá contra a minha igreja, não prevalecerá. É Ele que está nos guiando, meus irmãos. Confie no condutor, que é Jesus. Quem olha para trás, eu encerro aqui, vira uma estátua. Diga assim para o seu irmão: Deus, eu quero que você encrenque agora com o seu irmão. Diga assim: Deus te chamou para você correr, não olhar para trás, subir para o monte, porque quem olha para trás se torna uma estátua de sal. E aí, você quer virar uma estátua de sal? Um monumento. Alguém passava e via a estátua de sal. O que é isso? Foi que ela começou a correr até bem, saiu da cidade, tinha até imaginação de chegar, porém ela desistiu no caminho e virou a estátua de sal. É isso que você quer? Não, eu quero chegar também. Eu ficar olhando só para uma estátua de sal. Ajeita o pescoço dela, não tem como. O corpo dela para trás. É assim que você quer terminar os dias da sua vida? Sim? Não. Bata-se no seu peito: o Senhor me chamou para eu ser o sal da vida e não estátua de sal. É muito diferente, né, irmão? Ser o sal da terra e ser uma estátua de sal. Por último, ela foi avisada não olhar para trás. Diga assim: ela foi avisada. Deus está nos avisando para não olhar para trás. Não olhe para trás, olhe para frente, olhe para Jesus. Deus está avisando o seu povo, alertando o seu povo: não olhe para trás, olhe para frente. Oh, aleluias. Como você quer terminar os seus dias? Como uma estátua de sal? Ou sendo o sal da terra? Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Diga assim para o seu irmão: a ordem de Deus para você é correr. Não se deter na campina,
não olhar para trás, mas fugir para o monte. Amém? Hoje nós estamos aqui, meus irmãos, para cercarmos a mesa do Senhor. E Deus colocou esta mensagem no meu coração para dizer para você. Eu não sei quais são os problemas pelos quais você está passando. Mas se por algum momento você parou, você quis desistir, a graça de Deus está aqui para te restaurar, porque o arrebatamento ainda não aconteceu. Você pode mudar o curso, a trajetória da sua vida a partir de hoje. Diga assim: o meu passado, faça assim, o meu passado ficou para trás. Diga assim para o seu irmão: meu irmão, você não é coveiro para querer desenterrar defunto. O que tem de crente coveiro nos últimos dias, mas eu acho que aqui não tem, né, irmãos? Escavacando o passado do irmão. Sangue de Jesus tem poder na tua vida, coveiro. Se converte em nome de Jesus. Não, meus irmãos, vamos olhar para frente. Você pode agora levantar as suas mãos e glorificar o nome de Jesus. Vamos olhar para frente, vamos olhar para frente, vamos olhar para frente. Filhinhos, não pequeis, mas se todavia vos pecardes, temos um advogado, Jesus Cristo. Ele é fiel e justo para nos perdoar de todos os pecados. Senhor, nós estamos nessa noite na tua presença. Não queremos, ó Deus, desobedecer as tuas ordens, os teus mandamentos. Não queremos estarmos enquadrados, ó Deus, como a mulher, a esposa de Ló, não, Senhor, mas queremos correr, queremos prosseguir, não queremos olhar para trás. Tudo que o inimigo faz, meu Deus, é para que nós venhamos olhar para trás, perdemos o foco, perdemos a fé, mas a nossa fé está firme no Senhor. Restaura o teu povo, restaura a tua igreja, levanta mais a tua igreja, que nós possamos continuarmos olhando para o Senhor, que é autor e consumador da nossa fé. Senhor, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, as nossas negligências. Oh, irmão, peça perdão a Deus nesse momento. Há uma unção de Deus sendo liberada neste momento. Tudo que o inimigo quer é bloquear a nossa adoração a Deus. Tudo que o inimigo quer, meus irmãos, é que nós venhamos vivermos em guerras, em brigas, dentro da igreja. Mas o Espírito de Deus é que opera nesta igreja. O Espírito Santo é que dirige essa igreja. Não é o homem, não é partido, não é placa de partido. Nós estamos aqui revestidos pelo poder do Espírito Santo de Deus. Peça perdão a Deus, peça perdão por palavras, pensamentos, obras, por alguém que você feriu, por alguém que você lançou uma palavra, pelas suas atitudes, mesmo que você não saiba que você tem atingindo. Faça como eu que venho fazendo, faça como irmãos que estão fazendo. Há poder no sangue de Jesus Cristo, as correntes estão sendo quebradas. Tudo que o diabo quer é que a gente venha olhar para trás, mas Deus nos chamou para nós olharmos para frente. Senhor, continua com as tuas mãos sobre a tua igreja, sobre o teu povo. Dê um abraço nessa pessoa, diga assim: vamos continuar olhando para frente. Dê um abraço nele ou nela. Dê um abraço aí, de ovelha para ovelha. Eita glória! Vamos olhar para frente, pastor Eliezer. Vamos olhar para frente, presbítero Odair. Vamos olhar para frente. Oh glória, eu estou sentindo a graça de Deus. Irmão Cesário, vamos olhar para frente. Oh glória. Ora ralabassura mandará. Irmão Edson, vamos olhar para frente, meu filho.
Glória a Deus. Irmão Elito, vamos olhar para frente. Saia do seu lugar, meu irmão. Dê um abraço nessa pessoa aí. Isso, meus irmãos. Saia do seu lugar. Dá um abraço nesse irmão. Diga, vamos olhar para frente. Vamos deixar o passado para trás. Vamos olhar para frente. Oh, glória. Dá um abraço nessa irmã. Dá um abraço nesse irmão. Vamos olhar para frente. Tudo que o diabo quer que a gente venha olhar para trás, meus irmãos. Vamos olhar para frente. Aleluia. Há uma unção de Deus aqui. Uma glória de Deus nesse lugar. Olhar para frente. Quem olha para frente não se torna uma estátua de sal. Oh, glória. Irmã Cícera, vamos olhar para frente, serva de Deus. Irmã Rayane, vamos olhar para frente. Irmã Júlia, vamos olhar para frente, irmã Júlia. Irmã Elza, vamos olhar para frente. Presbítero Júnior, vamos olhar para frente, aleluia. Oh, glória a Deus. Irmã Suzana, vamos olhar para frente. Irmã Maria, vamos olhar para frente. Oragalabassura mandará, calabassura mandará. Irmã Janaína, vamos olhar para frente. Oh, glória. Diácono Leonardo, vamos olhar para frente, aleluia. Oh, glória. Oh, glória. Irmão Célio, vamos olhar para frente. Irmão Melque, vamos olhar para frente. Irmã Jordânia, vamos olhar para frente, aleluia. Ora, calabassura, mandará, bassura, manda. Criança, vamos olhar para frente. Vamos ficar em pé adorando, irmãos. O Espírito de Deus está se manifestando. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Você pode levantar as mãos e glorificar o nome de Jesus. Há uma palavra de Deus, a unção de Deus aqui. Vamos olhar para frente. Vamos resgatar almas para o Senhor. Vamos pregar o Evangelho. Vamos deixar tudo para trás, meus irmãos. Oh, glória. Por a calabassura mandarai. Oh, glória. Oh, maravilha. Oh, maravilha. Se você não consegue olhar para frente, é porque existe uma mágoa no seu coração. Se você não consegue olhar para o seu pastor, você não consegue olhar para esse irmão, você não consegue olhar para essa irmã, porque tem algo dentro de você que precisa ser tratado. Você está olhando para os defeitos. Você está olhando, todo mundo tem os defeitos, toda casa tem defeito, toda igreja tem defeito. Olhe para frente, meus irmãos. Sodoma já ficou para trás. Não vamos olhar mais para Sodoma, já ficou para trás. Quem está entendendo, levanta as mãos e dá glória a Deus. Oh, glória. Ora calabassura mandarai. Enquanto as crianças, meus irmãos, estavam louvando, eu estava sentado e o Senhor me deu aqui uma visão. Quando as crianças estavam louvando, eu vi, meus irmãos, anjos sobrevoando sobre esta igreja. Anjos com asas tão grandes, meus irmãos, tocando uns nos outros aqui. Há uma glória de Deus nesse lugar. E a gente sabe quando a glória de Deus está no lugar. Rapidamente a igreja sentiu a presença quando as crianças começaram a louvar. Oh, glória. Ora rassura mandarai. Meus irmãos, nesse período que nós estamos vivendo, a gente muitas vezes ofende alguém, até mesmo sem querer. A gente fala coisas sem pensar. Mas quem tem o Espírito de Deus reconhece. Nós estamos atravessando um momento muito delicado. E alguns dias atrás, meus irmãos, houve aqui um tumulto. Os irmãos sabem. Mas se eu tenho, meus irmãos, ofendido alguém aqui,
com alguma atitude minha que você achou que foi meu defeito, me perdoe. Hoje eu já fui em algumas casas conversar com algumas pessoas e eu disse: irmã, me perdoe, irmã, se a senhora está ofendida comigo. Teve um obreiro que veio conversar comigo, eu ia conversar com ele, mas ele já veio conversar comigo, disse: pastor, me perdoa. E eu disse: está perdoado, meu filho, vamos olhar para frente. Da mesma forma eu ia lhe procurar. Você está entendendo o que Deus está falando nessa noite aqui, irmãos? Deus quer trazer um renovo sobre nós, sobre a igreja, sobre o campo. Nós somos uma família, irmãos. Nós estamos caminhando para ir para o céu. Então eu quero pedir perdão à igreja do Senhor. Se de repente você se sentir ofendido comigo, me perdoa, igreja. Amém, irmãos? Vocês liberam o perdão sobre mim? E se por algum motivo você falou mal de mim, comentou alguma coisa, eu também te perdoo. Em nome de Jesus. Eu quero entrar no céu, meus irmãos. Eu quero entrar no céu. Quantos querem entrar no céu? Oh, irmão, Deus vai soprar um vento nesta igreja. Oracalabassura mandarai. Oh, glória, 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 glória. Oh, maravilha. Oh, glória seja dada ao nome de Jesus. Oh, fiquei em pé adorando, adorando. Há uma glória de Deus aqui, há uma glória de Deus nesse lugar. Oh, aleluia. Oh, glória. Sim, meu Pai, sim, Senhor. Levanta tuas mãos, meus irmãos. Ouça o que Deus está falando nesta noite. Oh, Deus. Oh, Senhor. Oh, glória. Oh, aleluia. Meus irmãos, quem quiser vir no altar, dobrar o seu joelho para nós cercarmos a mesa, sai do seu lugar, venha todos aqui. Oh, glória, 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 glória. Sai do seu lugar e venha na frente. Glória a Deus. Oh, glória. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Se você puder dobrar o seu joelho, faça isso. A virtude de um homem e de uma mulher é reconhecer suas falhas. A Bíblia diz: os humilhados serão exaltados. Quando a gente se humilha, a potente mão de Deus nos exalta. Espírito Santo, queremos aqui, Senhor, no teu altar, te pedir perdão, Senhor, pelas nossas falhas, pelos nossos erros, por palavras, por pensamentos, pessoas que nós ofendemos, querendo e não querendo, Senhor. Nos perdoa. Nós somos uma família,
Nós somos um povo, nós somos comprados e lavados com teu sangue, Senhor. Senhor, as cadeias estão sendo quebradas nessa noite. Oh, glória, 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 glória. O Senhor está na frente desta obra, o Senhor está na direção deste trabalho. Oh, grandes coisas o Senhor tem para realizar no nosso meio. Te pedimos perdão, Senhor. Te pedimos perdão. Nos lava com teu sangue. Nos purifica com teu sangue, Senhor. Em teu nome, Jesus, nós oramos e te agradecemos. Aleluia.